A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Hoje eu quero falar, nós estamos no ano do resgatador, e hoje eu quero falar sobre perceber o resgatador. O que é um resgatador? Nós clamamos a Deus, mas Deus usa pessoas. Nós oramos para Deus, nós pedimos para Deus, nós buscamos a Deus, mas Deus usa sempre pessoas, 100%, 100%. Todas as vezes, cada oração que você se posiciona diante de Deus, a resposta virá através de uma pessoa. A Bíblia nos mostra que é para nós nos tornarmos hospitaleiros, porque alguns, quando foram hospitaleiros, hospedaram anjos sem perceber, eles agiram com bondade com pessoas, mas na verdade eles estavam recebendo anjos que foram enviados por Deus. Não existe oração respondida sem a intervenção humana. Deus sempre usa uma pessoa, Deus sempre usa alguém para te dar uma ideia, Deus sempre usa alguém para abrir uma porta, Deus sempre usa alguém para trazer o recurso que você necessita, Deus sempre vai usar alguém para dar a promoção que você precisa. O resgatador, eles são os porteiros para a nossa vida, os porteiros, aqueles que abrem as portas. E aqui entra uma coisa muito importante: a humildade e a honra. Muitas pessoas estão passando pela vida achando que o seu destino é só entre você e Deus. Se seu destino fosse somente entre você e Deus, o Pai nosso não era nosso, o Pai era meu. A oração que Jesus nos ensina é Pai nosso. De alguma maneira, você está vinculado com pessoas, e na maioria das vezes, as pessoas que Deus usa, elas são os improváveis para você. Deixa eu te dar uma chave: Deus usa sempre, Deus usará sempre pessoas improváveis para abrir portas que vai conectar você a pessoas que vão poder ajudar você. Mas Deus sempre usa um improvável. Ele vai te dar uma palavra para te colocar mais alto, vai te dar sabedoria e um conselho que vai fazer muita diferença na tua vida, inclusive para a realização do teu propósito. Agora, quando nós não compreendemos que o resgatador pode ser uma pessoa que você não espera, pode não ser seu chefe, pode não ser uma pessoa influente, pode ser um estagiário que começou agora, pode ser uma pessoa que você considera que não é tão inteligente como você, pode não ser um amigo influente, pode não ser aquela pessoa que você pensa, pode ser uma pessoa simples que você vê ele todos os dias, mas talvez você não está dando atenção para ele, não está ouvindo. Mateus capítulo 25, verso 40, diga comigo: toda oração é ouvida. Não existe oração que Deus não ouça. A Bíblia fala que a mão de Deus, ela não está encolhida, ela está estendida para salvar. Os ouvidos de Deus não estão tampados para que não ouça, eles estão abertos, inclinados para te ouvir. Agora, a maneira que nós esperamos que a resposta venha é o que é o problema nosso. Você está esperando que a resposta aconteça de uma maneira, e Deus está enviando a resposta de tantas maneiras. Hoje nós estávamos conversando
a minha esposa conversando com uma amiga nossa do Paraguai, que ela tem um problema nas pernas e estava orando para que Deus curasse. E aí ela foi no médico e disse: olha, você vai passar por uma cirurgia. Ela falou: eu não quero passar por cirurgia, eu não quero fazer isso, quero que Deus me cure. Mas Deus deu a sabedoria do homem para curar através de um homem. É como aquela história que a pessoa estava numa inundação, e ele estava em cima do monte, e orando para Deus: Deus, manda o teu socorro, me socorre Deus. Aí vem os bombeiros com os barcos, e diz: eu vim te socorrer. Não, estou esperando Deus. Aí vem um helicóptero, e diz: você precisa sair agora, porque as águas estão transbordando. Não, estou esperando Deus mandar a resposta, Deus vir me socorrer. Ele morre, porque ele não viu a maneira que Deus estava usando. Deus usa os médicos, Deus ele age de formas que nós não esperamos. Deus usa uma pessoa que você não espera. Mateus capítulo 25, verso 40, a Bíblia diz: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Entenda algo: o resgatador, aquele que linka você ao extraordinário de Deus, sempre virá disfarçado. Deus está disfarçado nas pessoas pequenas. Deus está disfarçado nas pessoas pequenas. Deixa eu te dar uma palavra: não deixe ninguém de lado. As Escrituras estão nos dizendo que quando você faz algo para uma pessoa pequena, você está fazendo para Deus. Onde Deus está escondido? Nos pequenos. Graças a Deus, porque eu sou pequeno. Deus se esconde. Às vezes o milagre está atrás de um necessitado. Eu lembro de uma história de um garoto que chegou na igreja drogado, na Argentina. O pastor atendeu ele, a igreja acolheu, abraçou. Um menino que não tinha nada para oferecer. E esse pastor, aquela igreja, amou aquele garoto, recuperou ele. Ele se desenvolveu, mudou para os Estados Unidos, achou um emprego em uma grande empresa. E um dia ele estava trabalhando, e o dono da empresa estava passando perto dele, vendo a dedicação, a seriedade daquele garoto, e ele começou a contar a história de como ele foi recuperado das drogas. O pastor da igreja da Argentina, ele estava orando, porque ele precisava concluir a igreja que ele estava construindo, e ele precisava de um valor, e ele falava para Deus: Deus, eu preciso desse valor, eu preciso de um milagre, eu preciso dos recursos, eu preciso dos recursos financeiros para concluir essa obra. Aquele homem, passando, ouvindo o testemunho dele, disse: como é que é isso daí? Que igreja que foi? Ah, foi numa igreja na Argentina. Você tem um contato desse pastor teu? Tenho. Pegou um telefone, ligou para ele, mandou uma mensagem e falou: olha, eu ouvi o teu testemunho que você fez por um garoto, já depois de anos, e eu não sei, mas eu senti vontade de mandar uma oferta para você, para a tua igreja. E era exatamente o valor do qual ele estava precisando. Ele estava precisando. Que coisa, né? Às vezes nós não damos atenção em alguém que não pode nos dar nada. Já percebeu isso? Quando é alguém importante, a gente dá toda a atenção. Quando é alguém que não é importante, quando é alguém que a gente acha que ele não pode fazer nada por nós, é muito fácil ignorar essas pessoas. Mas às vezes é nela que está a abertura de uma porta que você precisa. Deus, ele coloca os conectores em pessoas que você não detecta. Você não vai saber, você não vai perceber
Em que momento, em que momento que você apertou algo, que você fez algo que mudou a chave da tua vida? Mas eu tenho certeza que foi o momento que você honrou, foi o momento que você deu atenção, foi o momento que você obedeceu a palavra de Deus, foi o momento que você não olhou com os olhos humanos, você olhou com os olhos da fé, mesmo sem perceber, e Deus operou na tua vida. 1 Pedro 2,17, a Bíblia diz: honrai, diga a todos, mais forte, a todos, mais uma vez, honrai a todos. Você deve honrar a todos, independente da classe social, independente se ele vai te dar alguma coisa ou não, se ele pode fazer algo por você ou não, se você acha que ele pode ou não, se é o melhor cliente ou se é um cliente pequeno da tua empresa, se ele é um funcionário abaixo, subordinado a você, ou se ele é um chefe. Honrai a todos, honrai, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Não esteja muito ocupado, querido, para dar atenção para as pessoas. Trate todas com muito respeito, faça elas se sentirem importantes e valiosas, cada uma delas. Muitos milagres na sua vida você pode ter perdido exatamente por estar muito ocupado para dar atenção, porque às vezes olhamos e falamos: essa pessoa não pode me ajudar, mas às vezes é nela que Deus está escondido, testando você. Por isso as Escrituras nos diz: honre a todos. Deus coloca, escuta essa chave, anote se você estiver anotando. Deus coloca pessoas em seu caminho por uma razão. Vou falar de novo: Deus coloca pessoas em seu caminho por uma razão. Isso não importa se você acha que elas podem te ajudar ou não. Elas podem não te ajudar a nada, elas podem ser somente um teste. Elas podem ser só um teste. Elas podem ser o teste de Deus, para você saber se você obedece às Escrituras ou não. Ele pode te dar uma ideia que vai impulsionar você. Ele pode te apresentar para alguém que vai abrir uma porta, amém? Ou pode ser somente um teste. Deus quer ver como você vai tratar alguém que, quando você olha para ele não tem nada para te oferecer. Tem uma história, uma carreta que estava passando por um viaduto, contei isso daqui de manhã. Ela carregava alguns equipamentos, e quando ela foi passar no viaduto, eles mediram errado, por centímetros, ela não podia passar, ela travou, e não dava para ir, não dava para voltar, e eles ficaram lá horas, tentando descobrir como eles fariam para resolver aquele problema. Depois já de 4 horas, 5 horas, os engenheiros, quebrando a cabeça para saber como que ia resolver aquele problema, passa um carro com um garotinho de 8 anos de idade. Todo mundo nesse momento passa e fica olhando, os curiosos, E aí o garotinho abaixou o vidro e disse para as pessoas: ei, vocês já experimentaram em tirar o ar dos pneus? Aí um olhou para o outro: por que a gente não pensou nisso? Tiraram o ar dos pneus, foi baixando o caminhão, e o caminhão saiu. Sabe de onde vêm os milagres? As boas ideias, às vezes vêm de um lugar que você não espera. São pessoas comuns, que Deus conectou. Pessoas que passam na sua vida, nunca passam por acaso. Nunca passa por acaso. Nós não percebemos, nós perdemos tantos milagres que Deus está enviando. Eu lembro quando nós estávamos vindo da praia, chegando em Caxias, passei num buraco, estourou os 2 pneus do carro, tive que parar no acostamento. Quando estourou os pneus, eu falei: Deus, eu te dou graças. Na hora vem aquela ira, estourou os pneus. Quando eu saí, vi que os 2 estouraram, minha ira dobrou. Que eu falei: agora não vai ter nem como arrumar step, vou ter que chamar um guincho.
Mas dentro de mim a ira veio, mas fora de mim eu disse: Deus, eu te dou graças, porque o Senhor é bom. Atrás de mim tinha um carro bem velhinho, também tinha acontecido a mesma coisa. Tinha estourado, só que estourou um pneu. Eu até tentamos ajudar ele, trocando o pneu, ele não conseguia tirar. Eu ia até entregar uma roda para ele, falei: não, te dou uma roda, mas não conseguimos tirar. Era um carro muito velho, as porcas tudo desgastada. Tinha que levar para um borracheiro, só um borracheiro para resolver. Era uma noite fria, muito fria como essa. Estava ali dois homens, uma mulher e uma criança. Nós entregamos uma coberta para eles, tínhamos comida, entregamos comida. Eu pedi um guincho, o guincho chegou, dei dinheiro para eles, porque eu falei: olha, não tem o que fazer, você vai ter que pegar uma carona para ir na cidade mais próxima. Quando você chegar lá, eles não tinham dinheiro, não tinha nada, deixamos um dinheiro para eles. Eram pessoas que não podiam nos ajudar. E eu fiquei perguntando: Deus, o que é isso daqui, né? Qual é o teste? Há um tempo atrás, alguns meses, passou aquilo lá, trocamos os pneus. Depois descobrimos, ele me encontrou no Face, mandou uma mensagem agradecendo, falou: vou te devolver a coberta, obrigado, você é um bispo, né? Eu não falei que eu era bispo. Ele falou: que benção, sou cristão também, né? Aí a gente conversou um tempão pela internet. Ele falou: não, querido, não, me manda a conta para te devolver o dinheiro. Eu falei: não precisa, é semente para você. E eu estou procurando, já sou formado, estou procurando fazer meu mestrado e doutorado, e eu precisava do meu diploma. Quando eu fiz minha faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Eu tinha que escolher comer ou pagar a mensalidade. Às vezes eu escolhia comer, às vezes eu escolhia pagar a mensalidade. Já viveu isso? Era a minha vida de jovem. Mas eu decidi, falou: vou terminar. Quando eu terminei, eu só consegui tirar um certificado que era gratuito. Para tirar o diploma, eu não tinha dinheiro. E eu acabei esquecendo, não precisei depois. Entrei em outro ramo e agora eu precisei dele. Só que fica daqui quase 3.000 quilômetros. Ligamos, minha esposa ligou. Sempre quando eu quero que algo difícil aconteça, eu dou para minha esposa, ela faz. Sempre quando você tiver uma coisa difícil, entregue na mão da tua esposa. Ela vai fazer acontecer. As mulheres são experientes nisso, gente, é impressionante. E ela ligou para a mulher lá da faculdade, e ela falou assim: olha, preciso disso. Ela falou assim: não, você tem que vir aqui para fazer o pedido. Não, eu não posso, moro no Rio Grande do Sul, como que eu vou? Eu falei: não, então me manda pelo correio, não me responsabilizo por nada. Aí mandou, recebeu. Aí ela falou assim: olha, quando ficar pronto você vai ter que vir buscar. Aí ficou pronto. Aí ela ligou, falou: não, olha, eu não consegui ninguém para pegar. Se eu te mandar um dinheiro, você não coloca no correio para nós, né? Você não... Ela falou: não, espera um pouquinho. Aí daqui a pouco, demora um pouco, ela recebeu, fez tudo que ela devia fazer, mandou pelo correio, não cobrou nada. Aí a minha esposa falou assim: olha, você não vai cobrar nada? Eu falei assim: eu só faço se eu não cobrar nada para você. Essa é a condição. A condição de eu te ajudar é: você não vai me dar nada e eu vou te ajudar. Quando você faz algo por alguém, Deus está vendo. E no momento que mais você precisa, alguém vai ajudar você. Alguém vai ajudar você. Amados, eu tinha que viajar, eu ia ter que andar, ir para levar, depois para voltar e para buscar. Nós conseguimos fazer tudo o que nós precisávamos, sem gastar um centavo. Diga: resgatadores. Qual é a chave? A chave aqui é: você nunca saberá quem Deus ordenou para ser o resgatador da sua vida. Você nunca saberá. Você nunca saberá. Por isso, trate todo mundo com respeito e com honra. Trate todos com honra. É muito fácil você ignorar as pessoas que você acha, fala assim: não, esse daqui ele não tem conhecimento como eu tenho, ele não tem habilidade que eu tenho, ele não pode me oferecer nada, como aquela criança. Mas ele pode te conectar, ou pode ser somente um teste na tua vida. Quantos testes nós passamos para estar neste lugar hoje? Quantos testes? Nós estamos num lugar onde nós não tínhamos condições de pagar. São
os resgatadores que Deus nos envia. Agora, quantos testes nós passamos para estar aqui? Deixa eu te dar uma palavra, você vai ficar maravilhado das pessoas que Deus vai usar para resgatar você, para abençoar você, no nome de Jesus. Gênesis capítulo 40, versos 6 ao 8, conta a história de José. José, ele passou por isso. José, nesse texto, ele já vinha sofrendo muito na vida dele. Aqui era o último estágio de sofrimento, de dor. Mas José nunca perdeu a habilidade de honrar a todos e de ajudar a todos. A Bíblia diz assim: e veio José a eles pela manhã. José estava na cadeia, preso injustamente. Tinha duas pessoas, um padeiro e um copeiro. Os dois tiveram um sonho. E a Bíblia diz: José veio pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Preste atenção aqui em algo. José, ele olhou para as pessoas que estavam presos junto com ele. Ele podia pensar: essas pessoas não podem me ajudar. Se fosse uma pessoa muito importante que estivesse passando aqui. Não, José olhou para eles e José deu atenção para eles. José observou que o semblante deles estava triste. Aí José pergunta: ei, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão perturbados? Perguntou aos oficiais de Faraó, o que estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: porque hoje estáis triste o vosso semblante? Isso é uma atitude de uma pessoa que honra pessoas que não podem fazer nada por eles. Aqui está a chave, o momento em que a vida de José muda. Na cadeia, olhando o semblante para pessoas que aparentemente não podia fazer nada por eles. Aparentemente, eu fico pensando, se José tivesse tão angustiado, tão triste, ou tão egoísta, que ele dizia: eu preciso de ajuda. Não são os outros, sou eu que estou precisando de ajuda. Eu sei que você precisa de ajuda, mas você se ajuda quando você dá atenção para aqueles que precisam. Meu Deus. E eles lhe disseram: tivemos um sonho, ninguém há que interprete. José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. José, preso injustamente, passando por este momento, interpreta o sonho deles. O copeiro, quando chega, o padeiro, quando chega, é restituído. Ele lembra do que José fez. E um dia, numa necessidade de Faraó, ele fala para Faraó: Faraó, eu sei quem resolve o teu problema. Foi o mesmo que me ajudou quando eu estava na cadeia. E por causa daquela pessoa, José foi colocado na posição mais elevada no Egito, na posição mais poderosa, somente abaixo de Faraó. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Se você for sensível, ouvir as vozes das pessoas que estão em sua volta, dos resgatadores que são os improváveis para você, Deus vai te colocar nos lugares mais altos na sua vida, e você não vai mais se lembrar do tempo da sua dor e do tempo da sua angústia, em nome de Jesus. Meu Deus. Foi exatamente. Imagine José, falou: já estou cheio de problema, vou querer saber do problema dos outros, principalmente de quem não vai poder resolver o meu problema. Não, José não ignorou. José não ignorou. A chave aqui é: quando você tira um tempo para ajudar os outros, você está ajudando a si mesmo. Vou falar de novo. Quando você tira um tempo para ajudar os outros, você está ajudando a você mesmo. Cada semente plantada vai gerar uma safra gigantesca na tua vida. Cada semente plantada. Às vezes é somente um teste. Só um teste. Deus vai mover em outros lugares, em outros momentos. Às vezes a pessoa tem sim a palavra da sabedoria para você. Às vezes ele tem uma ideia. Às vezes é uma pequena ideia. Às vezes é um pequeno sinal. Colossenses 3:23, a Bíblia diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Cada oportunidade que você pode na vida,
Cada oportunidade que passar, não ignore as pessoas. Não ignore. Não ignore um funcionário, um subordinado. Não ignore uma pessoa simples. Não ignore. Não ignore alguém que precisa da tua ajuda, que você pode estar sendo ajudado naquele momento, sem saber. Aquela família, eu não estava ajudando eles, eu estava ajudando a mim mesmo, sem saber. Quantas pessoas eu ajudei, mas na verdade eu estava ajudando a mim mesmo, sem saber. Interessante, quando eu estava trabalhando no banco, já no cargo de gerência, chegou um rapaz, era na hora do almoço, eu precisava sair, eu estava levantando, ele estava na fila para ser atendido, ele estava todo macacão sujo, pessoa simples. E eu olhei para ele, eu falei, vou almoçar, eu atendo ele, vou almoçar, eu atendo ele. Talvez se fosse uma pessoa mais bem arrumada, eu ia falar, não tenho dúvida, mas eu fiquei com dúvida ali. Mas eu lembrei da palavra, sentei e falei, senta aqui, tratei ele bem, conversei com ele, ele pediu para ver uma aplicação que ele tinha feito, uma aplicação no mercado de ações. Até aquele momento, eu não tinha entrado nesta área na minha vida ainda, não tinha atentado para isso, apesar de trabalhar na instituição financeira. E eu pedi, eu olhei, e eu vi que ele aplicou um dinheiro, em pouco tempo ele tinha ganho aproximadamente mais de 500%. E eu olhei, eu falei, como é que é isso? E uma pessoa simples, ali virou uma chave na minha vida, e me despertou para algo. Um atendimento na minha vida mudou a minha vida econômica para sempre. Eu fui desperto ali por Deus, através de uma pessoa simples, que às vezes alguém não iria dar nada para ele. Eu atendi ele, e eu vi, e hoje, passando o tempo, percebi que ele foi um resgatador de Deus. Não foi só as minhas ofertas, as minhas sementes ficaram diante de Deus, e Deus usou ele para abrir os meus olhos para ideias que eu nunca tive, e coisas foram transformadas. Eu fico pensando o que seria da minha vida econômica se eu não tivesse tido as ideias que nós tivemos naquela época, inspirado por uma pessoa simples. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1 ao 3, conta a história de Naamã. Naamã, ele foi um grande general, um homem reconhecido. É como se fosse hoje um general dos Estados Unidos. A Síria era o país naquela época mais poderoso do mundo, o país dominante. Era um general que ele tinha uma doença incurável, lepra. A Bíblia diz, e Naamã, do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Próximo texto, a Bíblia diz, e saíram as tropas da Síria da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse-lhe esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Naamã, ele passa por 3 provas de orgulho. Imagine, Naamã, o homem mais poderoso da Síria, um homem mais honrado, ele tinha uma lepra, tinha doença, ele captura, ele vence um exército, e pega uma mulher como escrava, coloca ela em casa para trabalhar de doméstica, uma menina que não tinha nada para oferecer para ele, mas ela tinha o que ele não tinha. Ela conhecia o poder de Deus, ela conhecia o caminho, ela era a conexão, ela era o link com quem ele iria ser curado. E a mulher falou assim, olha, se Naamã tivesse com o profeta, ele ia ser curado. É a primeira prova. Quantas pessoas não vão ouvir? Muita gente, porque acha que ele está numa classe social menor, que ele não tem a capacidade. Não, Naamã viu essa moça, Naamã viu, ouviu, foi até o profeta,
Quando ele chega no profeta, junto com toda a comitiva do exército dele, o profeta não vai atender, ele manda o servo do profeta. Naamã foi provado 3 vezes: primeiro, quando ouviu uma menina escrava; segundo, quando o profeta vai atendê-lo, não atende, ele manda o servo. E o menino vai até Naamã e fala: Naamã, o profeta manda você mergulhar no rio Jordão 7 vezes. E ele fala: por que o profeta não veio me atender? Sabe por quê? Porque Deus sempre prova o teu orgulho antes de dar o que você pede. Deus abençoa os humildes. Deus abençoa. Escute algo: quando você vê alguém grande, ele só se tornou grande porque um dia ele se tornou humilde para ouvir e se conectar com as pessoas certas. Posso ouvir um amém? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Naamã sai decepcionado, porque ele pensa que o profeta ia vir, ia fazer um milagre, ia colocar as mãos na cabeça dele, ia honrar ele, porque ele era um homem mais importante. E o profeta não vai, ele manda um servo, porque na verdade Deus estava testando ele. Quantos testes nós passamos na vida, hein? Dá para perceber? Quantos testes? Quantos testes? E ele vai embora frustrado. Ele diz: eu podia mergulhar nos rios na Síria, muito melhor do que o Jordão. Rios limpos, rios mais bonitos. Aqui o Jordão, eu lamento. E chegou outro servo, olha só, outro servo, e diz: mestre, se o profeta tivesse pedido uma coisa tão difícil, o senhor não ia fazer? Ele pediu uma coisa tão fácil, obedece. Quase que o servo falou: deixa de ser burro. Ele só não falou porque respeitava, mas é a verdade. E ele parou e falou: mas como que eu estou sendo ignorante? Como meu orgulho me cegou? Eu fui avisado por uma menina escrava que trabalhava como doméstica na minha casa. Eu fui atendido pelo servo do profeta. E agora vem meu escravo dizer para mim o que eu tenho que fazer. Será que eu não estou entendendo? Eu vou obedecer e fazer o que Deus me mandou. Ele mergulha 7 vezes, conforme a palavra de Deus que Deus mandou para ele. E ele é totalmente curado, e o milagre alcança a vida dele. Quando você obedecer a palavra de Deus, quando você for humilde de honrar todas as pessoas, dar atenção até para aquelas que você olha e fala assim: olha, essa daí não pode me dar nada, mas ela pode ser um teste. Então você verá os milagres de Deus na sua vida. Meu Deus, pode aplaudir Jesus bem forte. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 ou 29, a Bíblia diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Deixa eu te dar uma chave para você. Deus não usa os mais poderosos. Deus não usa para abençoar você os mais influentes. Deus usa as pessoas que o mundo considera insignificantes. É lá que está o segredo. É lá que está o segredo. Você está procurando agradar alguém que você pensa que vai te ajudar. Ele pode até abrir uma porta para você, mas a promoção tua não vem do seu chefe. Deixa eu te falar de novo. Sabe aquela promoção que você quer no emprego? Ela não vem do seu chefe. Sabe aquela venda? Não vem da sua habilidade. Sabe os clientes bons? Não vem da tua força. Ela vem do Senhor. Ela vem de Deus. Tudo na vida vem de Deus. 1 Samuel capítulo 2, versos 6 a 8. Olha o cântico de uma mulher estéril que deu à luz. Ela diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e tornar a subir dela. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Como que Deus empobrece e enriquece? Ele manda os resgatadores. Se você tiver ouvidos para ouvir, você ouve. Você ouve, você sai de um problema. Você ouve e entra numa oportunidade. Você ouve e surge uma ideia. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o monturo, ou seja, do lixo. Exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono
trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Sabe como a maturidade cristã é medida? Deixa eu te dar uma riqueza agora. Como que você sabe que alguém é maduro espiritualmente? Você sabe por como essa pessoa trata pessoas que ela pensa não poderem fazer nada por ela. Como tua maturidade cristã é medida de como você trata pessoas que não podem fazer nada por você. É dessa maneira que a tua maturidade cristã é medida. Não é pelo quanto você ora, não é quantas vezes você vem na igreja, não é o quanto você adora, não é o quanto você oferta, é como você trata pessoas, que você olha para elas e diz: elas não podem fazer nada por mim, mas eu vou honrar elas, eu vou amar elas, eu não vou ignorar, eu vou dar atenção e vou fazer elas se sentirem especiais em nome de Jesus. Eu vou ser amigável com ela, eu vou deixar Deus usar a minha vida. Às vezes, sabe o que é preciso somente? É você abrir a porta para um estranho, é você dar um sorriso para uma pessoa que passa na sua frente. Dá um sorriso para o teu irmão, aquele sorriso que vale 5 mil reais. Às vezes é você alegrar o dia de uma pessoa que trabalha com você, é fazer seu cliente se sentir bem-vindo. Às vezes os clientes vão em algumas lojas e o atendente diz assim, ele não diz, mas ele olha com aquela cara tipo assim: o que você está fazendo aqui? Não, às vezes é você dar aquele sorriso para a pessoa, fazendo ela se sentir bem. Posso ouvir um amém? É você deixar uma pessoa saber que você se importa com ela, é você fazer o dia de alguém se tornar um dia abençoado. Deixa eu te dar uma chave: seu destino não é somente entre você e Deus. Seu destino está conectado com as pessoas, e ela está conectado normalmente com pessoas que você olha para elas e não vê que elas podem te ajudar. Elas podem ser um teste, ou elas podem ter uma ideia, ou elas podem conhecer alguém, ou elas podem te conectar com alguém, com o teu resgatador. Quando você começa a entender isso, fica fácil de você tratar bem as pessoas, fica fácil de você sorrir para as pessoas, porque você não sabe qual vai ser o próximo pastor dessa igreja. Ele pode estar sentado do teu lado. Você não sabe quem que vai ser o chefe na tua empresa, você não sabe quem vai estar lá em cima. Queridos, quando você começa a mudar a tua visão, Deus começa a usar os resgatadores. Você não vai perder os resgatadores, você não vai perder aqueles que vão te conectar com o melhor de Deus. Você vai estar atento, você vai honrar a todos, amar fraternalmente, você não vai ignorar, faça as pessoas se sentirem bem perto de você. Então Deus vai garantir que você chegue onde você tem que chegar. Ninguém vai poder roubar o que você tem, ninguém vai tirar o que é de Deus para você, porque Deus pessoalmente vai garantir que você chegue até lá no nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar, dê um forte aplauso a Jesus. Quando nós tratamos bem as pessoas, preste atenção, coisas extraordinárias estão passando na sua frente. Elas estão disfarçadas. Elas estão disfarçadas. Elas estão disfarçadas no menino de 11 anos de idade. Elas estão disfarçadas em pessoas simples, na beira da estrada, na beira do caminho, no teu trabalho, perto de você. Talvez tenha alguém perto de você que falou algo que você precisava ter ouvido isso, mas você fala: eu já vejo essa pessoa todo dia. Não pode, será? Feche os seus olhos, deixa Deus colocar em você um coração novo nessa noite, um coração para ouvir, um coração humilde, quebrantado, um coração pronto para passar nos testes. Diga comigo: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ajude a discernir um resgatador quando ele estiver perto de mim.
pode até ser um teste, ou pode ser alguém que me conecte com o meu futuro, com ideias novas, com portas que vão se abrir. Eu quero aprender, eu quero que o Senhor me ajude a honrar, a dar tempo para as pessoas perto de mim, em nome de Jesus. Independente da sua classe, em nome de Jesus, Tu és o Deus da minha vida. Eu quero ter olhos celestiais, eu quero ter olhos, eu quero ver como o Senhor vê, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, Espírito Santo. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo. Levante suas mãos para o céu. Só Tu és santo. Aleluia, papai, nós te adoramos. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo. Abraça teu coração. Eu quero dar a você a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus hoje. Você que está aqui, você que está conectado, dizendo comigo: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Entra no meu coração, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Hoje eu quero me reconciliar com Deus, voltar para a sua casa, para a sua presença, em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus. Amados, pode aplaudir Jesus. Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado por você que está conectado. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu creio que você nasceu de novo. Teu nome está escrito no livro da vida, e coisas novas vão acontecer em você. Quero te convidar para você vir fazer parte da família vencedora, a família mais linda e mais feliz da Serra Gaúcha, Sara Nossa Terra. Amém? Quem está aqui pela primeira vez, tem alguém pela primeira vez aqui desse lado? Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, viu? Muito bom ter bem-vindo, o Senhor também. Vocês que estão pela primeira vez aqui, tem alguém pela primeira vez desse lado? Não? É desse lado aqui? Faça um sinal com a mão novamente, só para te ver. Lá no fundo, né? Vocês. Aqui a senhora é a dona Dalmira. A pastora Eliade falou da senhora. Que bom que a senhora veio aqui. Espero que tenha gostado. Deus te abençoe. O Senhor também, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando. Antes de vocês irem embora, você que está nos visitando, eu quero entregar um livro de presente para vocês, anotar o teu pedido de oração. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Que Deus os abençoe grandemente, no nome de Jesus, de uma forma bem especial. Amém? Levante suas mãos para o céu. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo, que o rosto do Senhor, do nosso Deus, resplandeça sobre você, tenha misericórdia de ti e abençoe você, e que leve você para os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Amados, um beijo no coração. Vá em paz, Deus os abençoe, em nome de Jesus, viu? Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.